ele tá de TPD, tensão pós-derrota. Não é TPM, não. TPS, tensão pós-Sampaoli. Continuar aqui então nesse ritmo de jogo que tá gostoso, tá gostoso. Vamos pra rodadinha de palpite? Partiu. Vambora. Então vambora, hein, ó. Isso aqui eu gosto. Eu gosto, hein. Champions League semifinais amanhã começa. Amanhã a gente tem simplesmente Manchester City e Real Madrid. Coisa Quarta-feira linda. A gente tem o clássico italiano Milan e Inter de Milão. LF, por favor, quero que você comece a dar os seus palpites aí. Já pros dois jogos, tá? De uma vez. Perfeito, perfeito. Primeiro jogo aí do Real e City vai ser no Santiago Bernabéu. Cara, esse jogo, pô, tô ansioso por esse jogo, tá? Confesso aqui pra vocês, porque eu sou... Pra quem não sabe, eu sempre fui um torcedor fanático do Barcelona, mas nesses últimos anos, principalmente depois que o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid, eu comecei a acompanhar mais o Real Madrid. Perdi um pouco daquele ódio que eu tinha ali de torcedor adolescente, de porra, daquele auge do Messi CR7, Real Madrid Barcelona. Isso foi passando um pouco porque eu gosto muito do Vinícius Júnior e torço muito por ele, torci na última Champions e continuo torcendo, mas eu confesso que no fundo eu também acho muito interessante ver o City campeão da Champions já com o Haaland, sabe? Pra mim ia ser uma parada muito foda, mas pra mim quem passar aí tá de bom tamanho. Então eu vou ficar em cima do muro, empate 1-1. 1-1. Tu pula o muro ou pula a cerca, LF? Brincadeira, brincadeira. Pô, aí é sacanagem. Nesse primeiro jogo aí, um empate. Empate 1-1 no Bernabéu, pode anotar aí. 1-1. Milan e Inter, cara. Pô, são dois times históricos, né, cara? Um clássico, assim... Talvez se fosse em 2008, 2007, 2006, ia ser uma parada assim. Caraca, Jogo dos sonhos. Jogo dos sonhos. Hoje em dia é uma parada mais assim, pô, maneiro. Pô, um clássico histórico. E eu confesso aqui que até, não sei vocês, mas surpreende eles chegarem na semifinal da Champions. Sim. E pra palpitar, eu vou pelo time que eu mais gosto. Eu não vou analisar muito friamente o momento de cada um, vou no chutômetro mesmo. Eu vou ficar com a Inter vencendo esse primeiro jogo por 2-1. Boa. Beleza. Vini, quero te ouvir, Vini. Beleza, vamos lá. Cara, Real Madrid e Manchester City vai ser um duelo, pô, absurdo. O Real Madrid do Ancelotti, né, é um time que já se provou, é um time copeiro, é um time que mesmo mal, né, mesmo às vezes jogando mal, consegue passar pelos seus adversários. Diz muito sobre o ano passado do Real Madrid, que conquistou a Champions League. Em muitos jogos saindo da desvantagem, mas tendo culhão, não tem outra palavra para falar, peço até desculpa aí a quem tá nos acompanhando, mas tendo culhão de jogar e de conseguir virar os jogos na marra, demonstrando que camisa pesa ainda no futebol. E do outro lado, a gente tem o Manchester City do Pep Guardiola, que já tá no Manchester City desde 2016, à procura de um título. E eu falando por mim, né, Vinícius, particularmente eu amo Guardiola, é um dos técnicos que, pra mim, é um dos melhores da história, que ajudou, né, a revolucionar o futebol, e tá à procura de um título de Champions League sem ser no Barcelona, porque eu acho que esse é o único fantasma que ainda assombra o Guardiola, não ter conseguido conquistar a Champions League em outro time, sem ser do Barcelona do Messi, que na época que ele era técnico, o Messi ainda estava no Barcelona. Então eu torço muito, principalmente pelo esse time do City, que é a sensação, né, uma das sensações desse ano, né, dessa temporada, por conta do Haaland, né, pela temporada majestosa que o Haaland vem fazendo. Então a minha torcida fica pro City, mas vão ter 2 jogos para ele, mas eu não vou ficar em cima do muro como o LF. E também não vou pular o muro, né? Pelo amor de Deus. Eu vou de Manchester City no primeiro jogo perdendo de 1-0 e no segundo jogo ganhando de 3-1. Ah, era pra palpitar o segundo jogo também? Ah, eu palpitei logo tudo de uma vez. Não, vamos deixar pra semana que vem o segundo jogo, mas já então, tá claro aí. Então eu boto aí o Real Madrid empatando com o Manchester City, então. Eu faço meu comentário. E a respeito do Inter e Milan, um clássico, né? O último clássico que a gente teve, né? Inter e Milan na Champions League foi em 2005, que o Milan venceu o primeiro jogo por 2-0 no San Siro, né? E no jogo de volta, não sei se vocês sabem, né? Curiosidade da bola, novo quadro aí. San Siro
San Siro e Giuseppe Meazza são o mesmo estádio, rapaziada. Eles só mudam de time. É como se fosse o Newton e o Newton Santos, tá ligado? São Januário e o Caldeirão. É basicamente isso. Eles só mudam de nome quando cada time joga Mas lá. eu posso trazer um comentário aqui, não querendo jogar um balde de água fria nesse seu outro comentário. Pode falar. Isso aí não é 100% verdade que troca o nome quando um time vai jogar e o outro vai jogar. Eu descobri Não. isso recentemente também. É basicamente como os times reconhecem, né? Tipo, Isso. o Milan chama o Giuseppe Meazza, que é o nome do estádio, né? De San Siro, e a Inter chama o estádio de Giuseppe Meazza. Exatamente. Basicamente isso. E aí Isso a gente aprendeu no videogame. Exatamente, vocês lembram, né? Tinha dois estádios. Tinha Giuseppe Meazza com o escudinho da Inter no papel e San Siro com o escudinho do Milan, mesmo estádio. Que loucura. Saudade. E aí, voltando, né? 2005, o Milan venceu o jogo de ida por 2-0. No jogo de volta, foi 1-0 pro Milan até os 27 minutos do segundo tempo, porque logo depois da Inter ter um gol anulado, os torcedores do Milan, né? Da Inter, né? Começaram a arremessar sinalizador e tudo mais. O Dida foi vítima de uma chuva de sinalizadores Essa imagem histórica. chegou a ser substituído pelo Abiat na época, só que o árbitro deu como inconsistente o jogo, encerrou, e aí no agregado foi 3-0 pro Milan. No contexto histórico, né, da Champions League, os dois times se enfrentando na Champions League, o Milan tem vantagem, porém, agora, né, no atual momento, a Inter tem vantagem, porque dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias da Inter, 1 vitória do Milan e 1 empate. Basicamente isso. Então eu acho que a Inter tem vantagem aí, e por ser os dois jogos no mesmo estádio, rapaziada, eu acho que a Inter consegue aí um empate no primeiro jogo e administrar e ter uma vitória no segundo. Eu acho que a Inter Vai ser quanto a esse primeiro jogo, então? esse primeiro jogo aí pode botar 1-1 e o 1-1. segundo jogo. Segundo jogo deixa pra semana que vem, Deixa entendeu? pra semana que vem, eu esqueci, desculpa, eu tô com a mente. É que eu tô relaxado aqui na minha cadeira, velho. Graças a Deus não tem webcam, porque vocês iam me ver numa posição constrangedora. Não, beleza. Mas, ó, Vai sou lá, eu agora? Você, Tutu, você. Cara, Real Madrid, Manchester City, reedição da semifinal da temporada passada, né? Que inclusive Perfeito. o primeiro jogo foi um dos melhores, quiçá o melhor jogo jogaço. da temporada passada, Um jogaço. 4-3 pro Manchester City. Depois aconteceu aquele jogo histórico do Rodrigo, que fez 2 gols já nos acréscimos, classificou o Real pra final. Perfeito. Cara, esse Real Madrid do Ancelotti, ele é um time muito cascudo, como o Vini falou, né? A gente tem no comando o Ancelotti, que venceu tudo, tem jogadores no elenco do Real Madrid que são multicampeões, tem o Modric, tem o Toni Kroos, tem o Casemiro saiu, mas a gente também tem o Benzema, que já tá ali há muito tempo, tem o Vini Júnior, um Rodrigo, que estão numa crescente absurda. Os jovens vêm entrando muito bem, o Camavinga, o Alaba, que chegou recentemente. Detalhe, Rodrigo e Vinícius Júnior já alcançaram todos os títulos possíveis com a camisa do Real Madrid essa Perfeito. semana aí. Isso porque diziam que nem iam vestir a camisa do Real Nem iam, mano. Madrid, né? Ai. Mas enfim, por outro lado, a gente tem o Manchester City, que na minha opinião é o melhor time da temporada, tá? E eu acho que o Guardiola acertou o time no momento certo. O City nessa reta final de temporada parece que cresceu muito de produção. Correu atrás do título inglês, muito provavelmente vai ser campeão de novo. O Guardiola tá fazendo da Premier League quase que uma Bundesliga, uma Ligue 1, que ou é City ou é Manchester City, né? Um desses dois ganha. E eu acho que chega muito forte, cara, principalmente com a adição do Haaland no elenco, porque o Haaland é o artilheiro, possivelmente um dos jogadores que vão ser mais históricos no futuro. Tem 8 jogos e já tem 12 gols nessa Champions League. Fez aquele jogo histórico onde ele fez 5 gols e igualou o recorde do Messi e do Luiz Adriano. Então, eu acho que o City tá redondinho, porque a sensação que pelo menos eu tinha, não sei de vocês, mas é que faltava um cara pra botar a bola na casinha no City. Esse cara não é o De Bruyne, esse cara não é o Gundogan, esse cara poderia ser o Agüero, mas não sei. O Haaland chegou e tá cumprindo seu papel. Era o que faltava. Então acho que era a peça que faltava e eu acho que o City tem tudo pra finalmente conquistar o seu título de Champions League. Eu acho que vai dar City nessa semifinal, não só no primeiro jogo, mas no geral, né? Mas eu acho que nesse primeiro jogo vai ser um bom 3-1 pro Manchester City, aquele jogo jogado que a gente gosta de ver. E eu acho que vai dar City no primeiro jogo.
Por outro lado, na outra chave, a gente tem esse clássico absurdo do futebol italiano, duas das equipes mais tradicionais da competição, principalmente o Milan. O Milan tem 7 títulos de Champions League. Inclusive, essa é a edição de Champions League que tem mais títulos na semifinal, né? A gente tem um título da Inter, a gente tem 7 do Milan e a gente tem 14 do Real Madrid. Então a gente tem 22 títulos. E o Manchester City, Arthur? O Manchester City tá lá com o PSG. Ganhou vários já. Ganhou vários. Mas, cara, Ganhou várias experiências. Pô, muita experiência. Mas trazendo a forma recente dos times, o Milan tá com uma invencibilidade de 9 jogos, com 4 vitórias e 5 empates. Então o time tá ali oscilando, né? A Inter de Milão, por outro lado, tem uma invencibilidade de 6 jogos, mas são 5 vitórias e 1 empate. O empate foi contra o Benfica na volta das quartas de final, quando empatou por 3-3, jogando dentro de casa. Então são dois times que vêm de momentos muito bons. A Inter de Milão vem crescendo muito, tá à frente do Milan, se eu não me engano, no campeonato italiano. Ou o Milan tá na frente, mas eu sei que é tipo 63-61 no número de pontos. E eu acho que vai ser um duelo muito parelho mesmo. Às vezes a gente só olha pro Real Madrid e pro City porque são os maiores elencos, né? Mas a gente esquece que esse duelo aqui tem muita história e que vai ser muito forte também. Dito isso tudo, eu acho que a Inter vai vencer esse duelo, tá? Eu acho que vai ser um bom 2-1, aquele jogo pegado, cara de clássico, porradaria pra tudo quanto é lado e cartão amarelo igual água. Perfeito. 2-1 Inter, mas eu acho que vai ser um duelo que vai se manter aberto pro segundo jogo, tá? Acho que vai ser aquele duelo tipo assim, cara, não tá nada ganho, vamos ver o que acontece. Perfeito. E semana que Então, vem, a gente volta com os outros palpites, né? Isso, e analisando um pouco aí a rodada dos primeiros jogos aí das semifinais. Vê quem acertou, vê quem virou meme e vê A quem gente tá vai- bem, né? A gente vai produzir uma arte, a gente joga lá no nosso Instagramzinho, né? Você que ainda não Instagram. segue, @esportesArenaOficial, Tá aí na OFC, tela, tá aí na tela bem pequenininho. mas tem na aqui, ó, embaixo do ao Liga, vivo, ali em embaixo do cima. vivo também tem, perfeito. Boa. Então, você que não segue a gente ainda, nos siga lá e nos dê seu like, compartilhe pros amigos, assim como você vem fazendo aqui na nossa live. Perfeito. Perfeito.